TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 23 de junho. E nesta edição, Prefeitura de Petrópolis abre um processo administrativo para acompanhar a TURP. Polícia Militar reforça a segurança durante a Barfest. E o Hospital Privado de Petrópolis participa de mutirão pelo programa Agora Tem Especialistas. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nas suas telas nesta terça-feira aqui na TV Correio da Manhã. E olha só, gente, o prefeito de Petrópolis, Ingo Ramos, publicou na última semana uma portaria que abriu um processo administrativo para acompanhar a intervenção parcial da empresa de transporte público TURP Transportes, decretada no dia 20 de maio de 2026. A intenção, conforme consta no Diário Oficial do município, é garantir a tramitação, instrução e acompanhamento dos atos relativos ao decreto. A intervenção na empresa TURP Transportes em Petrópolis se deu por conta de episódios de paralisação, quebras de frota, entre outros problemas apresentados. Segundo o município, a decisão tem como base relatórios técnicos da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, documentos do processo administrativo número 562 de 2025 e decisões judiciais relacionadas ao tema. A Prefeitura de Petrópolis ressaltou que precisou recorrer à Justiça neste ano para garantir a retomada da operação após uma interrupção do serviço. Com isso, a intervenção parcial visa assegurar a continuidade do transporte público. Para acompanhar os atos, o Executivo nomeou o interventor Júnior César Maurício Marinho. A função dele é fiscalizar a empresa junto às equipes técnicas da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, e da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública. Inicialmente, a intervenção tem prazo de até 120 dias, contados a partir da publicação do decreto no dia 20 de maio. Para alguns usuários do transporte público, pouco mudou no serviço da TURP desde a intervenção. A mesma coisa, demorando muito, moro no Quitandinha, no Honduras, esse ônibus às vezes faz 3 bairros. Você pergunta aí o fiscal, ninguém sabe informar nada. Olha, tá horrível. Tem um ônibus, não tem um outro. O jardim, então, tá péssimo, entendeu? Nós estamos no Jardim Salvador, nós estamos deixadas as amarguras lá. O cenário da TURP foi discutido em uma audiência pública na Câmara dos Vereadores ainda em maio, quando foi apontado que ele sintetiza os problemas frequentes do transporte coletivo urbano na cidade. O tema também virou debate público quando o assunto é o aumento da passagem, já que os usuários entendem que o valor cobrado não corresponde à qualidade do serviço prestado. Isso vai aumentar sempre. Às vezes, hoje baixa o ônibus, tem um preço bom, já ano que vem já aumenta, porque tudo aumenta, não tem jeito. Petrópolis é caro, cara. Petrópolis é muito caro. Eu que viajo bastante, cara. Tu anda daqui, cara, de ônibus, daqui no Alto da Serra, que é perto, pagar R$6, R$5,90 é caro. Em novembro de 2025, o valor da passagem do transporte coletivo da empresa TURP passou a ser R$ 5,90 por determinação da Justiça. A decisão partiu do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, que determinou o acompanhamento quinzenal dos serviços. Inclusive, ainda neste assunto da intervenção e também, é claro, desse decreto recente do prefeito, nós vamos acompanhar um vídeo publicado ontem, dia 22 de junho, nas redes do prefeito de Petrópolis, Ingo Ramos, onde ele fala um pouco justamente sobre toda essa situação. Vamos acompanhar. Hoje é 22 de junho, estamos aqui na TURP mais uma vez. Ontem completamos um mês de intervenção, estou aqui com o Júnior, nosso interventor, para agradecer todo o trabalho que o Júnior tem feito aqui perante a empresa, equipe de manutenção, motoristas, cobradores, enfim, administração, todos os funcionários de forma geral que abraçaram essa ideia para a melhoria da empresa, para que a gente possa atender melhor a população na rua. É nítido hoje, número menor de quebras, melhores
compromisso com as linhas, com os horários também, nas comunidades. Então a gente está aqui para agradecer, João. Muito obrigado e que a gente possa estar melhorando cada vez mais. É isso, prefeito. Até agradecer que toda a equipe da empresa Turp também, que sem eles essa evolução não seria possível. É isso. Não está o ideal ainda, a gente sabe disso, mas está evoluindo a cada dia. A gente está aqui para mostrar os números para vocês. Segue trabalhando para uma Petrópolis melhor. E é claro, a gente também segue acompanhando toda essa situação da intervenção e também, é claro, do funcionamento do transporte público aqui de Petrópolis. A gente sabe que a gente tem uma verdadeira novela aqui, mas ficamos na torcida para que a situação melhore um pouco, que o serviço seja aceitável para a nossa população. Mas agora, trocando de assunto, a Polícia Militar preparou um esquema especial para a segurança da BOEFEST, a 37ª edição que está sendo realizada aqui em Petrópolis. Ao todo, cerca de 1.200 agentes estão sendo empregados durante os 17 dias de evento, com reforço no policiamento, monitoramento tecnológico e também no apoio nas principais vias de acesso à cidade. A expectativa da Polícia Militar é que temos um evento seguro e muito tranquilo. A festa do Colono Alemão começou no dia 19 de junho e segue até 5 de julho. Para garantir a segurança dos visitantes, a Secretaria de Estado de Polícia Militar vai empregar cerca de 1.200 policiais militares ao longo de todo o evento. Além disso, o esquema de policiamento conta com pelo menos 70 policiais militares por dia, além de viaturas e motocicletas do 26º Batalhão. Contamos, além do policiamento do 26º Batalhão, também contamos com o apoio do 7º CPA, que é o comando de área responsável pela região serrana, bem como também unidades especiais, como o Batalhão de Turismo, o Regimento de Polícia Montada, o RECOM e o Batalhão de Polícia Rodoviária. O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel também foi deslocado para Petrópolis. A estrutura disponibiliza recursos tecnológicos como câmeras com leitura de placas e reconhecimento facial, além de centralizar o monitoramento feito por drones. Além disso, também contamos com a tecnologia a nosso favor, que é o carro-comando equipado com drones e câmeras de reconhecimento facial e reconhecimento de placa. Que todos tenham uma excelente festa e um excelente período de festejos. As ferramentas serão utilizadas para identificar veículos com restrições, pessoas com pendências com a justiça e também para auxiliar na localização de pessoas perdidas em áreas de grande aglomeração. Além disso, a Polícia Militar também conta com apoio para a identificação das crianças. Caso se perca dos pais, sejam melhor localizadas. Então a gente solicita que procure o policial militar para que seja direcionado para esse serviço que nós estamos ofertando. Durante todo o período da BauerFest, as estradas de acesso a Petrópolis também receberão reforço no policiamento. A operação conta com o apoio de agentes do Comando de Polícia de Trânsito e do RECOM, que é o grupamento especializado em rondas e controle de multidão. Orientamos as pessoas que estão participando do evento, que é um evento de bebida alcoólica, de consumo de cerveja, que tenham cuidado. Se consumir bebida alcoólica, não utilize direção, não pegue na direção. A expectativa é de que milhares de pessoas passem pela BauerFest até o dia 5 de julho. O esquema especial de segurança foi planejado para garantir mais tranquilidade a moradores e turistas durante um dos maiores eventos do calendário de Petrópolis. E ainda sobre a nossa festa do Colono Alemão, vale lembrar que já começaram as inscrições para o concurso Abrace a Bauer 2026. A competição vai premiar os estabelecimentos que melhor entram no clima de festa, com decorações inspiradas na cultura germânica e nas cores da maior festa aqui do município. As inscrições seguem abertas até o dia 1º de julho no site da Prefeitura. E para entender um pouco do que é uma decoração na realidade típica alemã, nós vamos acompanhar agora um vídeo da Prefeitura de Petrópolis. Que tal transformar seu comércio com as cores da BauerFest para entrar no clima da festa? Faça como esse restaurante. Use bandeiras, laços, flores e muito mais. Tudo nas cores vermelho, amarelo e preto, para homenagear os colonos que ajudaram a construir Petrópolis. E você ainda pode ser premiado. O concurso Abrace a BauerFest premia os estabelecimentos mais bem enfeitados. Topa o desafio? Capriche na criatividade, inscreve seu estabelecimento e participe. Assim, você deixa a cidade mais bonita para receber os turistas durante a festa do Colono Alemão. E agora trocando de assunto mais uma vez, mas ainda falando num tópico que é completamente relacionado a essa nossa alta temporada, onde acontece a BauerFest. O inverno começou às 5 horas e 24 minutos do último domingo e deve trazer temperaturas mais baixas aqui para Petrópolis já nos primeiros dias da estação.
A primeira semana do inverno vai ser influenciada pela passagem de uma frente fria de grande intensidade, acompanhada por uma massa de ar polar, considerada a mais forte do ano até o momento. Segundo as previsões meteorológicas, a passagem de uma frente fria de grande intensidade deve provocar uma queda acentuada das temperaturas em diversas regiões do país, incluindo o estado do Rio de Janeiro. O inverno começou oficialmente às 5 horas e 24 minutos do dia 21 de junho de 2026 e deve trazer temperaturas mais baixas para Petrópolis já nos primeiros dias da estação. A expectativa é de dias com bastante variação térmica e presença frequente de chuvas aqui na cidade imperial. As temperaturas médias nos primeiros dias do inverno variam entre 14 e 19 graus. Além disso, há previsão de chuva em 4 dos primeiros 5 dias de inverno. Continua nos mesmos moldes do fim do outono, ou seja, com temperaturas amenas, pelo menos nesses primeiros dias. A massa de ar frio que atua sobre a região sudeste, ela está enfraquecendo, então a tendência é de elevação gradual das temperaturas, no decorrer da próxima semana. A massa de ar frio deve atuar sobre o Brasil entre os dias 22 e 26 de junho. De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, o fenômeno vai ser caracterizado como uma onda de frio por atingir uma extensa área do país e provocar temperaturas significativamente abaixo da média para o período. No estado do Rio de Janeiro, o resfriamento mais intenso é esperado entre os dias 24 e 25, quando os termômetros devem registrar as menores temperaturas da semana. No caso de temperaturas acima da média, a gente pode relacionar com a atuação do El Niño, que ele foi estabelecido na última semana, mas quando se confirma o sistema, não começa, o efeito dele não é imediato, existe um tempo de resposta, Existe uma inércia do oceano em relação à condição atmosférica. Apesar do frio mais intenso previsto para os próximos dias, especialistas apontam que o inverno de 2026 poderá apresentar características diferentes ao longo da estação. A expectativa é de que os episódios de frio mais rigoroso se concentrem principalmente no início da estação, enquanto os períodos de temperaturas acima da média possam ocorrer no final do inverno. O fenômeno também deve influenciar a diminuição das chuvas em diferentes regiões do Brasil. O volume de chuva é muito pequeno, ele baixa muito em relação ao nosso período chuvoso, Então as chuvas elas são raras, escassas, normalmente associadas ao avanço de frentes frias, e no caso de um aporte de umidade mais intenso do oceano para o interior do continente, a gente tem chuvisco ou chuva fraca. E com a chegada dessas baixas temperaturas aqui na cidade imperial, a Defesa Civil de Petrópolis deu início à campanha Parede Solidária, que recebe doações de agasalhos e outros itens de inverno para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Olha só. A parede solidária já está montada na entrada da sede da Defesa Civil e funciona como um ponto de compartilhamento de roupas e agasalhos. Quem quiser doar, pode deixar as peças no local e quem precisar, pode retirar os itens disponíveis. A equipe da Defesa Civil organiza diariamente as doações recebidas. O painel só é retirado da entrada do prédio em dias de chuva, para garantir a conservação das peças disponibilizadas para a população. As doações podem ser entregues na recepção da Defesa Civil, na Rua Buarque de Macedo, número 128, das 9 às 5 horas da tarde. Os itens devem estar em bom estado de uso e também podem ser colocados diretamente na parede solidária. Além da iniciativa, a Prefeitura mantém aberta a campanha do Agasalho 2026, que arrecada agasalhos, roupas, meias, gorros, cobertores e mantas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A campanha é organizada pelo Gabinete da Cidadania em parceria com a Secretaria de Assistência Social e conta com 14 pontos de coleta distribuídos pela cidade. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, em locais como o Gabinete da Cidadania, o Centro Administrativo, a Defesa Civil, a Secretaria de Assistência Social, o Centro de Cultura Raul de Leone, a CPTrans, o Centro de Cidadania de Itaipava, CRAS, unidades de saúde e outros órgãos parceiros. E para finalizar a parte petropolitana do nosso programa de hoje, o Hospital de Olhos Dr. Tanuri, aqui em Petrópolis, está participando nesta semana de um mutirão de cirurgias do programa Agora Tem Especialistas do SUS. Ao longo da semana, vão ser realizados 56 procedimentos cirúrgicos na unidade.
Nesta semana, o Hospital de Olhos Dr. Tanuri, no município de Petrópolis, participa de um mutirão de procedimentos oftalmológicos do SUS, por meio do programa Agora Tem Especialistas. Muito bom estar aqui em Petrópolis, no Hospital de Olhos Dr. Tanuri, acompanhando o esforço concentrado do componente crédito financeiro do programa Agora Tem Especialistas. O componente crédito financeiro do programa, promovido pelo governo federal, trata de quando os hospitais privados e filantrópicos que já aderiram ao programa recebem créditos financeiros e que são usados para o pagamento de tributos federais vencidos ou a vencer. É a possibilidade que um estabelecimento privado de saúde tem de pagar impostos fazendo um atendimento especializado ao povo brasileiro, no âmbito desse esforço do governo do Brasil, em parceria com estados e municípios, para ampliar atendimento especializado, reduzir fila, reduzir tempo de espera. Está acontecendo aqui cirurgia de catarata, que é a cirurgia mais realizada do mundo, mas também cirurgia de catarata combinada com glaucoma, cirurgia somente de glaucoma, cirurgia de retina, de descolamento de retina, também combinadas ou não com catarata. Ao longo da semana serão realizadas 56 cirurgias das especialidades disponíveis na unidade. São um conjunto de cirurgias oftalmológicas para pacientes de Petrópolis e de toda a região serrana, onde a gente está atendendo a população e o Hospital do Olho Tanuri vai pagar impostos federais com esse faturamento. Então é a parceria, ampliação, esse esforço nacional. O hospital já realiza atendimentos pelo programa e vai participar da mobilização nacional do Ministério da Saúde, que envolve outros 17 estados. Pra vocês terem uma ideia, a gente bateu pelo segundo ano seguido, por conta do Agora Tem Especialistas, o recorde de cirurgias eletivas do Brasil. Saímos de um patamar de 10 milhões de cirurgias para um patamar de 15 milhões de cirurgias, doutor Tanuri. Super importante. Parabéns. E eu tenho certeza que com a sua ajuda a gente bate mais uma vez o recorde, passando das 15 milhões de cirurgias, fazendo esse esforço de parceria. E com essas informações, como eu já havia adiantado, nós encerramos a parte de notícias petropolitanas do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança.
Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos agora para a nossa previsão do tempo com Gabriel Toledo. E olha, gente, posso adiantar aqui que voltamos com previsão de chuva para amanhã, aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, à noite com pancadas de chuva. Os termômetros podem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o dia vai ser de sol com muitas nuvens. À tarde, o céu ainda fica nublado e à noite chove forte. Nesse caso, as temperaturas vão variar entre a mínima de 14 e a máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, o dia vai seguir essa tendência, mas a chuva vai chegar antes aqui na cidade imperial. A quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva já no período da tarde. À noite pode ocorrer um temporal. Os termômetros vão variar entre a mínima de 14 e a máxima de 20 graus. Agora mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá não teremos muitas mudanças não, viu? Em Paraíba do Sul, o dia vai ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, e à noite chove forte. Os termômetros vão variar entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a quarta vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. À noite, assim como em Paraíba do Sul, pode chover forte. As temperaturas vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. Então a gente percebe que a partir da parte da tarde, a aproximação de uma frente fria aqui pelo sudeste já começa a mudar o tempo e aí a chuva pode aparecer em todas as cidades. Mas os termômetros não vão cair tanto, principalmente na região centro-sul do estado, onde as máximas ainda vão estar perto dos 30 graus. E assim a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Muito obrigado pelas informações, Toledo. E olha só, gente, em um estudo divulgado na última quarta-feira, foi revelado que as ondas de calor estiveram associadas a cerca de 120 mil mortes no Brasil entre 2000 e 2019. A pesquisa também identificou aumento no risco de internações por diversas doenças durante períodos de temperaturas extremas. Olha só. O levantamento foi realizado por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal da Bahia, com apoio de projetos ligados ao governo federal e a organismos internacionais. Os dados abrangem 5.566 municípios brasileiros, ou seja, praticamente todo o território nacional. Segundo o estudo, as ondas de calor estiveram associadas a 0,6% de todas as mortes registradas no país no período analisado, desconsiderando óbitos por acidentes e violências. Os pesquisadores identificaram uma relação consistente entre a exposição ao calor extremo e o aumento da mortalidade. Os grupos mais afetados foram idosos, pessoas com doenças respiratórias,
mulheres e indivíduos com menor escolaridade. O estudo também apontou que as desigualdades sociais influenciam nos impactos do calor sobre a saúde. Além das mortes, as ondas de calor elevaram o risco de internações por doenças respiratórias, como pneumonia, e por problemas como insuficiência renal. Entre as crianças com menos de 10 anos, as gastroenterites foram a principal causa de internação associada aos episódios de calor extremo. Na população com mais de 60 anos, houve maior sensibilidade a doenças respiratórias, renais e metabólicas, incluindo diabetes. Os pesquisadores também alertam que eventos cardiovasculares durante ondas de calor podem evoluir rapidamente para quadros graves. O estudo mostrou ainda que a maioria dos municípios brasileiros registrou aumento na frequência e na intensidade das ondas de calor no período. Os eventos mais frequentes e duradouros foram observados nas regiões Norte e Centro-Oeste, enquanto os episódios mais intensos ocorreram no Sul e no Sudeste, com destaque para o Rio de Janeiro. Diante dos resultados, os autores defendem o fortalecimento dos sistemas de monitoramento e alerta para ondas de calor, além da integração de informações climáticas às ações de vigilância em saúde do SUS. Segundo os pesquisadores, a adaptação às mudanças climáticas e a proteção das populações mais vulneráveis são medidas urgentes para reduzir os impactos do calor extremo no país. E agora, trocando de assunto, o Brasil deverá criar, até o fim deste ano, um Centro Nacional voltado ao enfrentamento de emergências em saúde pública. A proposta é fortalecer a prevenção e a resposta a epidemias, pandemias e outras crises sanitárias. O chamado Centro Brasileiro de Emergências em Saúde Pública está sendo desenvolvido por especialistas e deverá funcionar em articulação com o SUS e sob governança da Fiocruz. A proposta prevê uma estrutura permanente para monitorar riscos, coordenar ações de prevenção e resposta e implementar a Política Nacional de Emergências de Saúde Pública. Segundo os idealizadores, o centro deverá atuar em rede com o Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais, universidades e instituições de pesquisa, além de promover a integração entre áreas como saúde, meio ambiente, agricultura, ciência e tecnologia. A criação do órgão é apontada como uma resposta às lições deixadas pela pandemia de Covid-19, que evidenciou falhas de coordenação e a necessidade de uma estrutura mais preparada para enfrentar crises sanitárias. Entre as principais funções do centro estarão a detecção precoce de ameaças, a elaboração de estratégias de controle e o apoio à tomada de decisões baseadas em evidências científicas. A expectativa do governo federal é que a proposta avance ainda neste ano, com discussões sobre o modelo de implementação e a criação de um marco legal permanente para emergências em saúde pública. A previsão é que o novo centro comece a ser implementado em 2027. E o Ministério da Saúde começou no último sábado a aplicação da vacina pneumocócica 20 valente, conhecida como Pneumo 20, em crianças menores de 5 anos de idade. O imunizante passa a fazer parte do calendário do SUS e amplia a proteção contra doenças graves, como a pneumonia e também a meningite. A nova vacina substitui a pneumocócica 10 valente, utilizada até então na rede pública. Enquanto a versão anterior protegia contra 10 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, a Pneumo 20 passa a oferecer cobertura contra 20 variantes do micro-organismo. Neste primeiro momento, a vacinação será destinada às crianças de acordo com o histórico vacinal individual e as doses já recebidas da versão anterior. Segundo o Ministério da Saúde, além das crianças, a vacina também estará disponível pelo SUS para idosos acamados e pacientes com doenças pulmonares crônicas. A estimativa do governo federal é imunizar cerca de 2 milhões de crianças em todo o país. Para isso, o SUS adquiriu mais de 8 milhões de doses e já concluiu a distribuição dos imunizantes para os estados e municípios. De acordo com o Ministério da Saúde, o diferencial da Pneumo 20 é a proteção ampliada contra os sorotipos mais associados a casos de pneumonia invasiva, especialmente os tipos 3, 6A e 19A. A vacina também ajuda a prevenir casos de otite média, que podem evoluir para perda auditiva e infecções generalizadas. Dados apresentados pelo governo mostram que entre 2023 e 2025, o Brasil registrou 4.600 casos de meningite pneumocócica
e 1.400 mortes provocadas pela doença. Entre crianças menores de 5 anos, foram contabilizados 616 casos e 188 óbitos no mesmo período. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença pneumocócica é a principal causa de mortalidade infantil por doenças que podem ser prevenidas com vacinação. O Ministério da Saúde orienta pais e responsáveis a procurarem a unidade básica de saúde mais próxima para verificar a situação vacinal das crianças e garantir a proteção oferecida pelo novo imunizante. E agora, para finalizar a parte de notícias do nosso programa, o governo federal sancionou na última sexta-feira a lei que define o novo piso salarial nacional dos profissionais de educação básica. O valor passa a ser de R$ 5.100 para a jornada de 40 horas semanais e começa a valer retroativamente a partir de janeiro de 2026. O novo piso representa um reajuste de 5,4% em relação aos R$ 4.867,77 pagos em 2025. O aumento fica 1,5% acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que fechou o ano passado em 3,9%. A nova legislação também amplia a definição dos profissionais contemplados pelo piso. Além dos professores, passam a ser incluídos trabalhadores que atuam em funções como apoio pedagógico, como direção escolar, planejamento, supervisão e coordenação educacional. Outra mudança é a forma de cálculo dos reajustes anuais. A partir de agora, o valor do piso será atualizado todos os anos pelo Ministério da Educação até o último dia útil de janeiro. O cálculo passará a considerar a soma da variação anual do INPC e metade da média de crescimento real das receitas do Fundeb nos 5 anos anteriores. A lei estabelece ainda limites para o reajuste. O percentual não poderá ser menor que a inflação medida pelo INPC, nem superior à variação das receitas do Fundeb entre os 2 anos anteriores, incluindo as complementações da União. Para garantir mais transparência, o Ministério da Educação terá que divulgar anualmente a memória de cálculo utilizada na definição do novo piso, com dados sobre receitas, metodologia e série histórica em plataforma de dados abertos. A norma reafirma que o financiamento do piso salarial deverá ser feito com recursos vinculados à educação, especialmente os destinados ao Fundeb. Além dos professores da educação básica, a lei também contempla profissionais contratados temporariamente e trabalhadores da educação infantil, reconhecendo a integração entre as atividades de cuidar, brincar e educar. E como já havia adiantado, com essas informações nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso
Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Dessa vez aqui na nossa entrevista, vamos falar um pouco sobre história, mais especificamente a história arquitetônica. Dessa vez estamos aqui ao vivo com a Raquel Vider, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre justamente a arquitetura aqui no interior do Rio de Janeiro, não é mesmo, Raquel? É isso mesmo, agradeço o convite por estar aqui e poder divulgar esse trabalho tão importante e tão raro de consolidação de ruínas que a gente está fazendo lá em São José da Boa Morte. Perfeito, Raquel. Mas antes da gente entrar especificamente nesse assunto que se trata lá de Cachoeira de Macacu, queria que você se apresentasse para o nosso público. Já veio aqui uma vez, porém já faz um tempinho, então é bom sempre apresentar mais uma vez. Bom, meu nome é Raquel Vider, eu sou historiadora, especialista em patrimônio cultural e trabalho na Elysium Sociedade Cultural há um ano, justamente fazendo projetos, pesquisas relacionando história, arquitetura e cultura. Perfeito, Raquel. Então, hoje a gente veio especificamente falar sobre uma igreja do século XVIII, ali em Cachoeira de Macacu, um município aqui do interior do Rio de Janeiro, que está virando um símbolo da preservação. Queria que você falasse um pouco do trabalho que está sendo realizado naquela localidade. Bom, o projeto de consolidação em ruínas é pioneiro, né? Porque normalmente quando a gente vê um prédio histórico arruinado, mas não arruinado no sentido de abandonado, mas sim quando ele já perdeu as características estruturais dele. Não tem mais telhado, não tem mais nada, mas ainda se preserva enquanto documento.
é muito difícil a intervenção nesse tipo de bem, né? A gente tem que seguir uma série de regras, porque não se restaura a ruína. Eu acho muito importante a gente deixar isso claro, porque muita gente vê o projeto de consolidação e fala, mas vocês não vão reconstruir a igreja, não, porque a ruína ela tem valor em si mesma. Então, o que a gente está fazendo lá é muito singular nesse sentido, porque a gente está respeitando a ruína enquanto patrimônio, enquanto história, mas, ao mesmo tempo, fazendo intervenções que façam com que ela sobreviva ao tempo, né? Então, que ela não continue o processo de degradação, e sim que ela possa se manter ali viva, em uso, tanto para a comunidade como para turistas, para pessoas que se interessem pela história, pela arquitetura, porque ela por si só é magnífica. Todo mundo que chega lá em São José da Boa Morte, que tem contato com a ruína da antiga igreja, fica tocado, sabe? Ela comunica para a gente instantaneamente a importância dela só por olhar para suas paredes, para suas técnicas construtivas. Então, é mágico. É até um ponto bem interessante que você citou, justamente essa questão do não restauro da ruína, que muitas das vezes o público geral, a maior parte da população, nunca vai ter essa informação, justamente porque a gente sempre pensa, é algo que já está se degradando, vamos consertar, vamos tentar manter as características originais, mas tentar consertar. Mas justamente essa questão da ruína que representa conforme foi o tempo, como é que foram os anos passando naquele local, isso já é uma parte da história que também não pode ser esquecida, não é mesmo? Exatamente. As marcas do tempo, elas não podem ser retiradas do bem arquitetônico. Tudo que ele passou, tudo que aconteceu, ainda mais a ruína de São José, que ela teve vários momentos, várias fases construtivas. Então, ela foi feita primeiro em 1734, de pau a pique. Em 1790, ela começa a receber ali uma intervenção em tijolo maciço, em pedra e cal. Depois, em 1830, em tijolo maciço. Então, ela tem várias fases. E ela fica, digamos assim, no seu auge, com seus revestimentos, a sua beleza, seus ornamentos ali em 1870, mais ou menos, até que as práticas mortuárias vão mudar, a igreja não vai ser mais tão utilizada, ela era muito utilizada como cemitério, né, para sepultamento, e aí ela começa a sofrer um processo de abandono. Então, ela ficou sem nenhum tipo de intervenção. A partir da década de 40, ela foi saqueada, as imagens sumiram. Só que ela, enquanto ruína, ela também teve história, porque ela foi o símbolo da luta ali pela reforma agrária na comunidade de Cachoeiras de Macacu. Então, tem muitas fotos das pessoas usando a ruína mesmo como um ponto de resistência, de luta, isso na década de 60, depois 80. Então, a própria comunidade criou um vínculo com ela enquanto ruína, até mesmo com os elementos naturais, com as árvores, com tudo que remete ali à paisagem. Então, a gente, no processo de intervenção, teve todo o cuidado de preservar essa história e de mostrar esses elementos também, porque a gente está construindo um terreno anexo, um centro de memória, né, e uma sala multiuso, onde vai ser feita uma exposição permanente. Então, o cuidado com ruína é isso, é você saber ler o edifício e a história, o que ele representa para aquela comunidade e intervir para que isso seja mantido. E Raquel, eu acho que é interessante também, da mesma maneira que muitas das pessoas não vão saber essa questão da ruína, de como manter uma ruína, no sentido do valor de manter uma ruína, queria entender também como é que faz para se manter, porque a gente entende que o processo de degradação é um processo constante. Como é que faz para interromper ele de uma maneira que não seja incisiva, que não vá danificar, vamos dizer assim, a história daquele local? Bom, isso é muito interessante. Acho que é legal até a gente fazer aqui um apanhado muito breve da diferença do restauro para a consolidação. Quando a gente fala de restaurar, a gente normalmente se refere a uma recomposição do bem. Então, às vezes tem uma camada ali de revestimento que a gente precisa reproduzir, tem uma camada de piso que a gente precisa recolocar de alguma forma. Então, você quer pegar aquele edifício e fazer com que ele fique íntegro. Quando chega num ponto de ruína, que é quando a gente já não tem mais os elementos estruturais completos, ou seja, você sabe o que é aquele bem, mas a gente olha para ele e não consegue reconstruir, a não ser criando o que a gente chama de um falso histórico, ou seja, levantando toda uma parede, um telhado que não existe há muito tempo. A gente faz isso que é a consolidação. A consolidação é justamente o tratamento daquele material para que ele não continue degradando, ou seja, retirada de vegetação que pode fazer com que a parede caia, e lá a gente tem no frontão, na fachada, tinha uma árvore
crescendo ali, então a gente teve que cortar um pedaço da árvore, a gente teve que manter a raiz, porque tirar a raiz também ia fazer cair a fachada. Então a gente cortou, botou um produto para que ela não volte a crescer. A impermeabilização com produtos específicos das paredes, a limpeza. E no caso lá a gente fez uma mínima intervenção para permitir o uso também, onde era o antigo altar. A gente fez um palco de aço cortem e no antigo coro um mirante. Então foram duas intervenções que dá para ver que são intervenções recentes, ou seja, não criam um falso histórico, mas também proporcionam uso. E o uso, a frequência das pessoas no local, claro, seguindo todas as medidas de segurança, é também o que vai ajudar a manutenção, porque não adianta a gente fazer a consolidação agora e depois não ter manutenção. Então tudo isso que eu falei precisa continuar acontecendo ao longo do tempo para que ela não degrade, né? E uma outra coisa que a gente fez também, a gente não pode evidentemente reconstruir o telhado, mas a gente pôs uma camada de telhas sobre as paredes para evitar que a água continuasse infiltrando na estrutura e aí viesse a cair mais alguma parte. Então, são pequenas ações que a gente chama de mínima intervenção para que ela permaneça viva e, com isso, a manutenção também é imprescindível. E é um ponto bem interessante da gente comentar que é justamente existem sim intervenções localizadas, porém são todas respeitando justamente a história do local e fazendo com que não seja confundido. Não é para ser, como você disse, um telhado ou um piso que pareça que foi do local, mas sim um telhado e um piso que consigam dar a estrutura, porém, é claro, deixando bem destacado que é sim uma intervenção recente, que é justamente feita para aquele local poder ser visitado nesse sentido. E um outro ponto interessante também, justamente essa questão da árvore que você citou, que não dá para tirar a árvore porque se tirasse ela, só cortasse, a estrutura ia cair e se matasse a árvore, ela poderia também comprometer ali a estrutura. É um trabalho que é muito técnico, não é mesmo? Existem diversos setores, diversos profissionais envolvidos para conseguir manter um edifício como esse, não é mesmo? Não, com certeza. É uma equipe muito especializada, trabalhando em várias frentes. Então, a gente tem arquitetos responsáveis, engenheiros, a equipe de obra em si, todo mundo ali alinhado com os melhores procedimentos possíveis para que a gente faça aquela intervenção que não danifique o bem, né? Então, é o limite ali do que a gente pode intervir sem causar nenhum dano a mais, né? Então, e esse trabalho com ruína, como eu falei, ele é muito raro, não é muito comum. A gente tem alguns exemplos no Rio de Janeiro, mas ele não é uma coisa tão comum quanto o restauro mesmo de um bem que está razoavelmente íntegro, né? Então, é desafiador também por isso, porque a gente não encontra hoje tanta ferramenta, mesmo legislação, a parte de orientação técnica, se a gente não pesquisar a fundo, isso não tem pronto, né, para a gente. Então, cabe ao profissional buscar esse conhecimento também. E acaba isso fazendo com que também o trabalho seja mais especializado ainda, justamente para ter uma iniciação do trabalho, já tem toda uma especificidade, já tem todo um processo que, como você disse, é muito detalhado e acaba sendo muito complicado. A gente tem que dizer isso também, mas uma complicação também que acaba sendo positiva em certos pontos, porque é justamente por meio dessas normas, por meio dessas regulações, com que faz que o trabalho seja um trabalho pouco incisivo, vamos dizer assim. Incisivo no sentido de que não vai interferir verdadeiramente naquela estrutura. E a gente está falando desse ponto que é de Cachoeira de Macacu, mas esse trabalho, como você disse, acaba acontecendo pouco aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas é um trabalho que ele tem uma importância muito grande, não apenas para esse monumento especificamente, não apenas para essa igreja especificamente, mas ele poderia ser aplicado também em outras localidades para conseguir justamente manter essa expressão do tempo na história, não é mesmo? Não, com certeza. Acho que a gente pode usar isso de exemplo e até mesmo de inspiração, porque é o que você falou, a gente tem todo esse cuidado e quando a gente vê o resultado é muito gratificante. Recentemente a gente recebeu lá uma turma de arquitetura da UFRJ para poder fazer uma visita, e a gente tem feito visitas universitárias lá, e ver a alegria dos estudantes, a descoberta em relação a justamente essas camadas da história que estão impressas no monumento ali. A pedra, o restinho de revestimento que tem ali, né, é muito impactante para quem está e para quem fez o trabalho ver isso é assim o maior prêmio que a gente pode ter, ver que teve um efeito, surtiu um efeito acadêmico, de sentimento, de tudo, né? E eu acho que isso é inspirador para que outras pessoas também tenham coragem e tenham competência de intervir em ruínas, né? E é minha área de estudo.
atualmente no meu doutorado é justamente ruína. Então, essa falta de documentação, de diretriz, acaba que deixa as pessoas um pouquinho com medo, né? Então, o que a gente está fazendo lá, eu espero que sirva de exemplo para que mais pessoas não deixem as suas ruínas acabarem, sim, façam boas intervenções e bons projetos e devolvam elas para a comunidade, como a gente está fazendo lá em Cachoeira de Macacu. E a gente tem lá, né, o patrocínio da NTS, também o apoio da prefeitura. Então, assim, são muitas frentes lutando juntas para poder entregar um serviço, um projeto de qualidade. É um trabalho conjunto dos profissionais envolvidos e também de todos os setores que são envolvidos, sendo as empresas, sendo a prefeitura, Exatamente. todos com o foco justamente em manter essa história, manter essa ruína e conseguir fazer com que ela prossiga, que ela consiga continuar na nossa história fazendo parte e não acabando totalmente, vamos dizer assim. Exatamente. E Raquel, não tem algum ponto muito específico? Gostaria de saber também se você vê uma aplicabilidade desse trabalho de manter a ruína, da proteção da ruína, aqui no município de Petrópolis, se você consegue pensar em algum exemplo de algum ponto aqui da cidade imperial que também possa ser, não restaurado, mas ser mantido dessa maneira. Olha, você falando assim, a gente tem alguns edifícios aqui em Petrópolis que poderiam ser restaurados, vários, né? Tem uma lista enorme, mas em termos de ruína, recentemente eu vim conversando com uma pessoa sobre a casa da Ana Rede Tefé, por exemplo, na Estrada da Saudade. Ela já é uma ruína, né? Ela já está em estado de ruína, ou seja, ela já não tem mais o telhado, já não tem mais estrutura, mas ainda pode ter uma intervenção. Então, ali, por exemplo, seria um excelente trabalho para a gente desenvolver, um lugar super interessante, uma história, né, do imóvel e da pessoa que viveu ali. Então, esse é um exemplo, mas a gente pode, com certeza, Petrópolis tem algumas, já tem a ruína do Parque Municipal, ali na Avenida Ipiranga também poderia ser feito um projeto ali de intervenção e uso, apesar do parque estar em uso, a ruína não, né? Então, a gente poderia aplicar o nosso modelo ali também. Então, com certeza, eu acho que é importante que Petrópolis também olhe para os seus edifícios e para as suas ruínas de uma forma mais sensível. Sem dúvida nenhuma, é um ponto importantíssimo. É claro, a gente destaca Petrópolis, é uma cidade muito conhecida justamente pela sua história, pelos grandes monumentos, mas existem outros pontos da cidade que também precisavam ter esse olhar um pouco diferenciado, ter esse cuidado diferenciado, porque manter a história é importante em todos os tipos de história, porque ajudam justamente a contar o que foi esse município e o que é ele até hoje. Raquel, é bem interessante a gente citar esse assunto, é bem interessante a gente comentar justamente porque a gente consegue resgatar um pouco da nossa cultura, não é mesmo? Nesse ponto de Cachoeiras de Macacu, um ponto importantíssimo, você mesmo disse, da evolução da maneira como a ruína era utilizada, né, no primeiro momento como igreja e depois mesmo como ruína sendo utilizada. Então é bem interessante a gente entender a expressão histórica que todos esses bens, todos esses monumentos acabam tendo na nossa sociedade. Com certeza. E lá em Cachoeiras de Macacu, especificamente na comunidade de São José da Boa Morte, que tem o mesmo nome da igreja, foi um processo interessante, porque normalmente você pensa assim, a gente vai chegar lá e vai convencer a pessoa de que aquilo é um bem. Não. A gente chegou lá e a comunidade já disse pra gente, esse é o nosso bem mais precioso. A ruína precisa ser cuidada. Então, a comunidade já tinha esse vínculo com o espaço. E sem esse vínculo, a gente não consegue preservar. Então, a gente sabe que o projeto é bem sucedido, não só porque a gente está fazendo um projeto de excelência, mas porque a comunidade abraçou todas as ações que a gente tem desenvolvido e sabe que vai cuidar, vai olhar, vai fiscalizar, vai usufruir de todas as estruturas. Então, isso é muito importante, a gente criar esse vínculo, esse pertencimento que lá já existia, mas que a gente pode, digamos assim, desenvolver também por conta da história, né? Da nossa percepção de como a gente atua no nosso território. Perfeito. Então, a gente pode destacar que é muito importante justamente ter empresas, órgãos interessados nesse trabalho, mas também a população, as pessoas que são realmente beneficiadas no fim do dia, né? Quando a igreja consegue ser aberta, quando o monumento, as ruínas conseguem ser abertas, justamente a população acaba sendo mais beneficiada. Então é muito importante que toda a população, não apenas de Cachoeiras de Macacu, não apenas de Petrópolis, mas que todas as pessoas olhem com mais carinho por esses pontos que fazem sim parte da história, mesmo estando de uma maneira um pouco diferente do estado original. Raquel, tem mais um ponto que você gostaria de destacar? Eu gostaria de convidar todos para acompanhar o projeto, acompanhar o Instagram do projeto, que chama Ruínas de Macacu, porque a gente vai divulgar as ações, em breve a gente vai inaugurar, então hoje a gente ainda não está aberto ao público, que está terminando o projeto, a exposição permanente, que está ficando linda, com alguns vestígios também lá da capela, igreja.
e que todos acompanhem para que possam também ir visitar, porque faz parte da nossa história, da nossa herança em comum, e tenho certeza que todo mundo vai ficar satisfeito de conhecer esse projeto de perto. Perfeito, Raquel. Muito obrigado pela sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate mais uma vez. É sempre um bate-papo muito bom. É muito bom a gente conversar sobre a nossa história e ainda mais falando desses pontos que são parte da nossa história e muitas das vezes eles passam despercebidos. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Perfeito, gente. E com essas informações eu encerro a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.